Olá, queridos! Sejam bem-vindos a mais um Up Líderes, um tempo de empoderamento para todo cristão que deseja viver o melhor de Deus, acessar todas as riquezas espirituais, ter excelência na sua missão, no seu propósito aqui na Terra. Antes de nós começarmos, eu quero convidar você que já está conectado comigo aqui agora, a pegar esse link e ir lá no grupo da sua célula, no grupo da tua turma da Escola do Avivamento, no grupo de discipulado, no grupo do teu ministério e dizer: aqui pessoal, Up Líderes começou e só está faltando você. Não fica de fora daquilo que Deus vai fazer. Você que está conectado, aproveita também para já se apresentar. Olha, sou fulano aqui do setor branco, do setor verde, do setor azul. Nós temos que ter essa interação. Essa interação faz com que nós nos sintamos praticamente do lado um do outro, como se estivéssemos aqui na igreja, compartilhando, juntos no mesmo ambiente. Estamos num ambiente online, mas podemos reproduzir o máximo possível de um ambiente presencial, tá bom? Então interage bastante, glorifica, Se eu falar alguma frase aqui que marcou, coloca no comentário para marcar a vida de alguém também, tá? Não deixa de participar ativamente. Não sei se você já se inscreveu no meu canal, se você não fez isso, por favor, faça isso agora, ativa as notificações tocando no sininho, deixa o seu like, clica aí no joinha, porque isso aí multiplica o engajamento para esse conteúdo que está sendo liberado e assim o reino de Deus vai sendo proclamado a muitas outras pessoas que também fazem parte do seu convívio, tá bom? Hoje eu quero falar sobre multiplicação. E antes de falar sobre multiplicação, eu quero te fazer uma pergunta. Aonde você se vê em dezembro de 2021, ministerialmente falando? Quem você é hoje ministerialmente falando? Você é um membro da igreja? Você é um líder de célula? Você é um auxiliar de célula? Você é um supervisor de setor? Você é um supervisor de uma ou mais células? Diante disso, qual é o seu alvo ministerial para esse ano? Aonde você quer chegar? Queridos, o problema da multiplicação está no tabu que ela se tornou para muitas pessoas. Algumas pessoas são tomadas pela numerofobia, que é o medo dos números, e outras são tomadas pela numerolatria, que é quando eu idolatro os números. Nós não queremos ter medo de avançar no reino numericamente falando e nem devemos idolatrar os números que nós alcançamos. Agora, todo cristão tem que ter um alvo de crescimento. No último domingo nós falamos que o nível é a medida da plenitude de Cristo. Nós precisamos ter um alvo de crescimento, precisamos avançar. Por isso eu te pergunto, aonde você quer estar em dezembro de 2021? Isso é importante demais. Agora, um cristão que não sonha em ver o reino avançar, precisa reavaliar a sua mentalidade. Por quê? Porque o tempo todo Jesus fala de crescimento. Agora, eu não estou falando de crescimento sem qualidade, porque às vezes a pessoa fala: não, pastor, eu não foco na quantidade não, eu foco na qualidade. Irmão, vamos fazer um exercício aqui. Se você tem uma empresa, tá? E essa empresa, ela tem um lucro de R$1.000 por mês. E o seu amigo tem outra empresa na mesma área e o lucro também é de R$1.000. 10 anos depois, vocês se encontram para avaliar os resultados. E você percebeu que depois de 10 anos, você tem R$1.100 de lucro. E ele está fazendo 1 milhão. Ah não, pastor, mas o meu aqui é com qualidade. Irmão, aonde que você vai achar que tem qualidade? Naquele que está produzindo R$1.100 ou naquele que está gerando 1 milhão? Então, ninguém está falando que tem que crescer de maneira desordenada, sem organização e sem qualidade. Agora, qualidade vai produzir quantidade. Porque uma célula saudável, um cristão saudável, um ministério saudável vai frutificar células, cristãos, pessoas e realidades saudáveis. Se você está me entendendo, você sinaliza de alguma maneira para mim. Isso é muito importante.
E a Bíblia fala o tempo inteiro de multiplicação. Deus cria o mundo, cria o homem e a mulher, ele diz: cresçam e multipliquem-se. O tempo todo, Deus desejava e sempre desejou e continua desejando encher a terra inteira de seres feitos à sua imagem e semelhança. Lá no Salmo 105, verso 24, nós lemos assim: e Deus fez multiplicar seu povo, tornando-o muito mais poderoso que seus inimigos. Ou seja, o tamanho do poder do povo de Deus também tem a ver com crescimento numérico. O povo se tornou mais poderoso porque estava em maior número. Eu não estou dizendo que é sempre assim, só estou dizendo que quanto mais homens e mulheres dominados pelo Espírito Santo, impelidos pelo Espírito Santo, habitando aqui no estado do Espírito Santo, na cidade de Vitória, Cariacica, Serra, Santa Teresa, Vila Velha, no mundo inteiro, maior será a manifestação do reino de Deus em toda a terra. Faz sentido ou não faz? É uma grande verdade. Quando nós chegamos em Mateus 28, que já é o Novo Testamento, a ordem de Jesus é: vão e façam discípulos de todas as nações. Ele está falando de quê, querido? Multiplicação. Deus Pai, Deus Filho, falando de multiplicação. Quando o Espírito Santo desce sobre a igreja em Pentecostes, a igreja passa de 120 pessoas para mais de 3.000 pessoas. A primeira ação do Espírito Santo na terra foi multiplicar a igreja. Irmão, se Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo atuam gerando multiplicação, como é que eu e você não vamos viver isso? Nós temos que viver e temos que continuar vivendo intensamente, com paixão, porque todas as manifestações de Deus apontam para a multiplicação. Então eu quero falar sobre multiplicações saudáveis. Eu quero falar sobre a multiplicação da sua célula. Você está aí, querido? Vai interagindo com a gente, vai conversando, vai compartilhando. Se tem gente da sua célula que não está aqui, manda mensagem. Não deixa ninguém de fora do que Deus está fazendo aqui. Lá em Lucas capítulo 10, versículo 2, Jesus fala de um problema que ele tinha e que é um problema que a igreja tem hoje. E ele disse assim, e lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Meus amados irmãos, nós estamos clamando a Deus para que envie mais trabalhadores, líderes de célula, discipuladores, pessoas que vão dizer: eu tenho muita coisa para fazer, mas a minha prioridade é colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Eu vou cuidar daquilo que Ele está me chamando a cuidar e Deus nos chama a cuidar de pessoas. Pastor, como é que eu planejo a multiplicação do meu ministério e da minha célula? Primeiro, estabeleça um alvo a ser alcançado. Se você não souber aonde quer chegar, você já chegou. É simples assim. Você não vai sair do lugar. Se sair para um lugar melhor, vai ser acidente. Se sair para um lugar pior, vai ser consequência. Agora, para você chegar em 2021, no final do ano, aonde Deus tem para você, você precisa ter um alvo. Você não é um líder de célula, você pode sonhar em ser. Você não discipula ninguém, você pode sonhar discipular. E para isso, você precisa de um alvo. E quando você tem um alvo, você consegue ter um plano. Líder de célula, você precisa de um alvo de multiplicação. Porque enquanto você não tiver isso, você não vai ter um plano para que verdadeiramente essa multiplicação aconteça. Estabeleça uma data agora para o segundo semestre da multiplicação da sua célula. E, por favor, repasse essa data para o seu supervisor, porque ele vai trazer para mim. Então, até semana que vem, eu vou pedir para todas as células da igreja repassem a sua data de multiplicação, porque eu vou pedir na terça-feira a cada supervisor de setor a data de multiplicação de cada célula. Anota aí, hein? Porque eu vou pedir. Não deixa não. Mas lembra de uma coisa, multiplicação é milagre. Deus vai fazer quando Ele quiser, mas se eu não tiver o alvo, talvez nunca aconteça. Agora, você tem que deixar claro para a sua célula inteira que a multiplicação vai acontecer. A sua célula precisa sonhar com o avanço do reino de Deus, mais uma casa sendo aberta, mais um lugar de proclamação do evangelho, do amor de Deus, da salvação de Jesus, do poder de Deus, dos milagres de Deus. Fale disso constantemente,
porque toda célula deve estar envolvida na seguinte tarefa: ganhar vidas, cuidar bem delas e treiná-las para que sejam enviadas para fazer o mesmo. Essa é a missão de todo cristão, seja ele um novo convertido ou seja ele alguém com mais de 70 anos de igreja. Segundo, defina a nova casa que vai receber a célula. Você precisa definir. Pastor, ainda não tem alguma casa. Então, você vai falar toda a célula, queridos, nós precisamos orar porque precisamos de uma casa que se abra aqui no nosso meio para uma nova célula. Nós vamos precisar de uma casa. Pode ser a casa daqueles que já estão sendo preparados para serem líderes, ou pode ser uma outra casa disponível. Mas converse com os membros da sua célula sobre o fato de vocês precisarem de uma casa, porque se você não falar sobre isso, não espere que essa casa surja do nada. Nós temos que orar e nós temos que falar sobre isso. Isso é muito importante. Estabeleça também alvos de multiplicação na sua célula. Quem serão os próximos líderes da próxima célula? Você não pode ter apenas um alvo, porque uma pessoa pode ter muitas mudanças na vida que a leve a mudar de cidade, a mudar de célula, a mudar de realidade familiar, de realidade de saúde. Muita coisa pode acontecer. Muita coisa pode acontecer. E se você só tiver um alvo, se esse alvo viver uma mudança não planejada, você não tem mais nenhum. Então, no mínimo, você tem que ter 2 alvos de multiplicação na sua célula, 2 famílias, 2 casais, e assim você tem certeza de que vai acontecer. Terceiro, comece a orar pela multiplicação. Ore diariamente. Senhor, a seara é grande, poucos são os trabalhadores. Eu rogo ao Senhor para que envie mais trabalhadores. Nós oramos por novos líderes, por uma nova casa, oramos por novas pessoas a serem alcançadas para a nossa célula, para que ela cresça e se multiplique. Querido, seja específico a orar, faça jejuns regulares com a sua célula a respeito da multiplicação. Isso é essencial também. Outro conselho, prepare sua célula para a multiplicação. Como é que eu faço isso, pastor? Primeiro, coloque tua célula inteira para participar da escola do avivamento. Se a tua célula não estiver sendo treinada, ela não vai multiplicar porque você não vai ter gente capacitada para isso. Todo mundo, 9 da manhã, domingo, escola do avivamento. Leve a sua célula inteira a participar do Up Líderes semanalmente. Leve a tua célula inteira a participar de cada culto de celebração, a ter tempo a sós com Deus, a viver um discipulado profundo. Pastor, de que você está falando? Eu estou falando do nível 6 de comprometimento com a visão da igreja. Você já deve ter ouvido muito sobre isso. Treine todo mundo, em especial, treine os futuros líderes da célula. Os futuros líderes da célula, tá bom? Não deixe de fazer isso. Os próximos líderes devem conduzir a reunião de célula ao menos 2 vezes por mês, antes de multiplicar. Por quê? Porque assim eles vão ganhar experiência na condução da reunião, assim os membros da célula vão se adaptar também à maneira deles conduzirem, perfeito? E isso também vai estimular outras pessoas que nunca conduziram a perceber, poxa, não é só o líder que é capacitado para isso, eu também posso me preparar. Isso é muito importante. Outro conselho, dentro desse mesmo link, é que você precisa aproximar os próximos líderes dos futuros membros da célula dele. Então vai conectando. Quando você organizar discipulado, faça dentro desse grupo de pessoas, porque assim a multiplicação vai ser muito mais saudável. Outro conselho, mude o local da reunião de célula 1 vez ao mês. 1 vez ao mês você faz numa casa diferente, principalmente na casa dos futuros líderes. Por quê, pastor? Primeiro, porque assim o anfitrião vai começar a se adaptar à realidade de ter uma célula na sua casa. Então ele vai ter que se organizar pela semana, arrumar a casa, né? E perceber como que é esse processo. Segundo, toda vez que você muda o lugar, você alcança pessoas diferentes. Tem pessoas que não vão na sua célula hoje, mas se a sua célula acontecer na casa de uma outra pessoa da sua célula que tem conexão com ela, sabe o que vai acontecer? Ela vai lá, ela vai participar e ali a célula vai alcançar mais pessoas. E terceiro, a pessoa vai se sentir parte, vai dizer, meu Deus,
A minha casa se tornou nessa semana um lugar da manifestação da glória de Deus. Sabe, pessoas foram alcançadas, a graça e a presença de Deus se manifestaram aqui. Que coisa linda. Queridos, isso é tão importante. Outras pessoas vão sentir o desejo de abrir as suas casas. Querido, você está anotando essas estratégias? Porque essas estratégias aqui são chaves que vão garantir que a tua multiplicação aconteça com muita saúde. Mas se você não seguir cada passo, talvez você nem viva esse processo. Então acredite nessa direção. Alcançar novas pessoas é tão importante. Outro conselho, invista em convidar visitantes. Queridos, visitantes, entre aspas, não caem do céu. Se eu não convidar, eu não terei visitantes. A presença de visitantes não é uma questão mística, do destino ou de revelação. Raramente o Espírito Santo vai impelir alguém aleatório para surgir na nossa casa. Pode acontecer, mas isso é raro. Então, qual é o conselho? Isso aqui é um estudo de muitos grupos de liderança, de coach, de empreendedorismo e também serve no reino de Deus. Eu tenho que convidar uma quantidade muito maior para eu poder ter acesso à quantidade que eu gostaria que eu tivesse na minha célula. Então, eu convido 25, tá? Para que mais ou menos ali 10 a 15 aceitem o convite, 6 a 8 realmente estejam presentes e de 1 a 3 permaneçam na célula. É mais ou menos essa conta. É claro que não é exato em todo momento. Ou seja, 25 para eu alcançar 3. E eu continuo assim. Então, se eu convido 1, a chance de eu alcançar essa pessoa é muito pequena. Agora, se eu convido 10, a diferença já é bem maior. Quem está me entendendo? Se você está entendendo, sinaliza aí, querido. Então, você precisa convidar. Convide seus familiares, entes queridos, pessoas sem Jesus. Convide amigos da sua convivência no trabalho, pessoas que você encontra na pracinha quando leva teu filho, teu cachorro para passear, gente da tua pelada, do teu futebol, da tua academia, do teu salão de beleza. Querido, você conhece tanta gente para você convidar. Você precisa convidar. Líder, dê o exemplo. Convide você. E assim você vai ser um exemplo que vai impulsionar outros a convidarem. Agora, uma célula que não tem visitante é uma célula que tende a morrer, que tende a desanimar, que tende a estagnar, a se transformar num grupo pessoal, num grupinho social, aonde está legal a atmosfera, mas a célula não tem alvos, não tem objetivos, ela não tem um novo combustível, ela não está verdadeiramente contribuindo como poderia para o avanço do reino. Querido, a minha oração é para que a tua célula seja empoderada, para que cada dia mais visitantes, pessoas sem Jesus, cheguem na sua casa, sejam transformadas. E é isso que vai acontecer se você acreditar nessa palavra. Isso é muito importante, tá bom? Eu quero te ensinar uma outra direção muito importante também. Busque as ovelhas perdidas. Tem gente que já foi na sua célula 1 vez, 2 vezes, 6 meses, mas essa pessoa por algum motivo se perdeu. Existem muitos motivos para uma pessoa se perder. Problemas emocionais, financeiros, espirituais, familiares, emocionais, profissionais, tantas situações. E essa pessoa, quando está perdida, ela está desprotegida. Então, querido, eu quero dar uma direção para você, líder, e para você, membro de célula também. Faça uma lista dos afastados, divide com os membros da célula e fala, liga para ele, liga para fulano, fala que saudade de você, como é que você está, se está precisando de alguma ajuda. Eu quero orar por você, faz uma visita, toma um café, chama para ir na sua casa. Não sei qual vai ser a sua estratégia, mas não deixe de fazer isso, porque uma célula que multiplica é uma célula que não tem somente a porta da frente aberta, mas também tem a porta dos fundos fechada. E às vezes basta um carinho, um amor, um investimento a mais para a gente resgatar essa pessoa. Querido, acredite nessa direção. Isso vai levar a tua célula para um novo patamar. Tem célula que está conectada comigo aqui, que nos próximos 3 meses vai viver multiplicação. Tem célula que estava pensando no fechamento, mas que agora vai sair daqui tão direcionado por Deus que você vai viver uma multiplicação sólida, saudável, que vai gerar outras multiplicações sólidas, saudáveis. Mas para isso, você tem que anotar, você tem que colocar em prática, você tem que colocar diante de Deus e você tem que se mover.
Quem crê verá a glória de Deus, e é isso que a palavra nos diz. São esses alguns princípios, existem outros, mas eu resumi aqui para que você coloque em prática e viva um mover de crescimento e multiplicação. Vamos orar? Santo Deus, a minha oração é para que cada membro da nossa igreja possa ver a multiplicação do seu ministério acontecer nesse ano. Que aquele que não é líder de célula se torne um líder de multidões. Que aquele que já lidera, que multiplique para glorificar ainda mais o teu nome. Aquele que já é um supervisor, que almeje avançar ainda mais, porque através dessa dedicação, muitos pastores serão consagrados aqui para viver integralmente em igrejas filhas, na igreja sede. Outros serão pastores em tempo parcial, vão servir na igreja e vão servir na empresa. Outros não serão pastores ordenados, mas irão pastorear em cada contexto que estão inseridos, porque todo cristão é chamado a exercer o seu sacerdócio universal, que é fazer discípulos por onde passar. Abençoe cada um, libera uma unção de multiplicação sobre essa igreja. E eu oro por isso no nome de Jesus. Amém. Querido, se você foi abençoado, compartilha com todo mundo que você conhece. Que Deus te abençoe grandemente. No próximo sábado tem Preciosa 16 horas. Você, mulher, tem que trazer 3 amigas aqui. Vai ser uma tarde poderosa, tá bom? Não deixe de convidar. Domingo, Escola do Avivamento, 9 da manhã. 2 celebrações, 10 da manhã e 19 horas. Deus está fazendo coisa muito poderosa aqui. Querido, não fica de fora. Vem participar do culto presencial. Que Deus te abençoe grandemente. Um beijo e até mais.